Igreja é essencial, e nós vamos algumas vezes falar diretamente, especificamente sobre esse tema, algumas séries sobre o desenvolver desse tema, né, que inclui muitas coisas, mas nessa noite especialmente nós vamos falar sobre a questão do relacionamento, do amor, como igreja que exerce dons diante do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler os versos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Obrigado por podermos estar na Tua casa, pelos cânticos, pelas orações, leitura, pela liturgia que nós já participamos. E agora, ó Deus, que o Senhor nos dê atenção, ó Pai, nos dê condições de ouvir a Tua Palavra, ó Deus, me dê sabedoria para transmiti-la, e que assim, ó Deus, nós possamos aprender de Ti mais uma vez nessa noite, ó Deus. Somos gratos a Ti, pela Tua Palavra, porque o que o Senhor nos ensina, ó Deus, é para o nosso bem, é para o bem da igreja, para o nosso crescimento como corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite a aprender mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então esse tema, igreja é essencial, ele é um tema que, principalmente nessa época, nós encontramos a importância de se falar mais. Como já disse, sempre existiu, sempre existirão pessoas que acreditam que a igreja não é importante, a igreja até é dispensável. E eu não estou falando alguma coisa que os irmãos não conhecem. É até um tema polêmico. Se eu começar a dar exemplo aqui, nós vamos ver como é polêmico esse tema. Porque tem pessoas que acreditam que podem ser igreja apenas com um grupo de amigos de algum canto por aí, ou na sua casa com a sua família, ou sozinho, né? Não, eu tenho o meu culto, a minha devocional e já faço muito. Hoje nós vemos que surgiu a tal da igreja online, pessoas que acreditam que não precisam mais ir numa igreja fisicamente, vamos estar participando apenas online. Eu não estou me referindo a assistir um culto de vez em quando, mas é querer ser membro de uma igreja online. Como já falei aqui uma vez, existem igrejas que já estão, no final do culto, você quer aceitar Jesus, você manda um WhatsApp, um e-mail. Aí depois você quer participar dessa igreja, faça uma classe, tudo online. Você quer ser recebido? No culto de domingo você vai ser recebido online. E ele se torna membro da igreja, sem nunca ter ido à igreja, sem nunca ter contato pessoal, conversando olho a olho com outras pessoas. Então isso eu não estou inventando. E nem quero, como eu disse, entrar em polêmica, né? Não dizer que tem quem está errado, quem está certo. O fato que nós queremos destacar aqui é que igreja é importante, igreja é essencial. Como nós passamos dificuldade naquele tempo que a igreja ficou fechada, que Deus abençoe que isso não volte, né? A gente ouve tantas notícias por aí, mas
Nós sabemos que por mais que tenha uma transmissão, por mais que o pastor venha aqui, o grupo de louvor venha na igreja e você assista na sua casa, você está sendo alimentado espiritualmente, você está ouvindo a palavra de Deus, mas não é a mesma coisa e não é, digamos assim, algo completo. O que eu quero dizer com completo, irmãos? A igreja reunida é uma igreja que ouve não apenas o microfone, não apenas uma música tocada, não é uma apresentação, mas é uma união. E é algo espiritual que é difícil até explicar em palavras. O momento em que a gente tem, o momento em que a gente é tocado por Deus, de estarmos juntos, de podermos olhar uns para os outros, de podermos ver o testemunho de irmão, uma leitura bíblica, uma canção. Deus fala conosco em momentos diferentes e de forma diferente quando estamos assim reunidos. Um dos textos básicos, nós vamos falar bastante, Hebreus 10, 23 a 25, que fala que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. E guardar firme a confissão da esperança é exatamente guardar firme a fé que nós temos em Cristo. Qual que é a confissão da esperança? Eu creio, eu confesso que eu creio. E a esperança de quê, irmãos? A esperança é de salvação. A esperança de Jesus. E aqui diz, guarde firme, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós podemos crer, nós podemos esperar, porque é Deus que fez essa promessa. Ele não deixa as suas promessas de lado. E aí eu creio que essa passagem, ela continua trazendo duas coisas muito importantes para que a gente guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar. Primeiro, no versículo 24 diz, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui entra um pouco do nosso tema dessa noite, o amor. A igreja precisa viver em amor. Precisamos estimular uns aos outros. Precisamos nos relacionar uns com os outros. E depois, versículo 25 diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, duas questões. Para guardar firme a fé, eu preciso considerar uns aos outros, eu preciso amar. E eu preciso congregar. É congregando que eu vou me fortalecer na fé, é congregando que eu vou abastecer realmente, espiritualmente. A igreja, irmãos, não é uma invenção humana. O próprio Jesus disse que nós deveríamos pregar, anunciar e assim nos reunirmos. Partir o pão, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, estudar a palavra, ouvir essa palavra. Então, irmãos, nós vimos aqui que devemos guardar firme a confissão da esperança, considerando uns aos outros e não deixando de congregar. E no versículo 25 ainda fala, façamos admoestações, ou seja, faz parte desse amor eu admoestar outros que estão deixando de congregar. Isso é muito importante. Esse tema nosso, a igreja é essencial, irmãos, é uma chamada responsabilidade de cada um de nós. Não apenas para que você venha à igreja, mas que além de você vir, que você esteja falando a outras pessoas. A igreja é essencial. Vamos participar da igreja. Vamos estar lá conosco. Falando para aqueles que nunca vieram. Recebendo os visitantes. Falando com alguns que são frequentes, mas de repente deixaram. E a gente tem essas oportunidades de falar. Não tenha medo. Vamos falar, vamos convidar. Estimulando uns aos outros. E aí, só para a gente terminar esse texto, aqui um motivo muito grande diz, façamos essas admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O tempo é agora. Nós falamos no início do ano, dia 31, no primeiro domingo do ano, sobre vigiar, sobre aproveitar as oportunidades, sobre, tanto para nós como para outros, estar buscando a Deus. O tempo se abrevia. Nós não vamos durar para sempre, isso nós já sabemos, né? Mas às vezes a gente faz um projeto assim, mas eu ainda tenho tantos anos, aí mais 20, 30 anos pela frente. Os mais jovenzinhos falam, ixi, vai demorar, né? Mas nós vimos que a enfermidade pode
pode nos pegar de uma semana para outra. Talvez a gente não tenha tanto tempo como a gente imagina. Mas independente disso, irmãos, nós estamos vendo dia a dia que o tempo se aproxima pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo, que são sinais do fim, da volta de Jesus. Primeira Coríntios capítulo 13, nós lemos há pouco, e nós vimos aqui uma passagem que fala a respeito do amor. Se você tinha a sua Bíblia aberta, se você quiser voltar a abrir, nós encontramos aqui um contexto muito especial. Embora às vezes esse texto é lido falando do amor de uma forma geral, ou de um amor de um marido para uma mulher, de um amigo, aqui o contexto específico é a igreja. Tanto que nós encontramos no verso 12, falando a respeito dos dons espirituais, Paulo está exortando uma igreja que tinha muitos dons, até elogiada pelos seus dons, mas não uma igreja que estava vivendo em amor. Mais para frente vai falar, né, a respeito da desunião, até na Santa Ceia, quando uns comiam, os outros passavam fome. E aqui então no versículo 13, ele fala sobre o amor. E olha o 14, capítulo 13, ele fala sobre o amor. E olha o capítulo 14, ele continua dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então ele diz, não estou dizendo que vocês têm que largar os dons, que vocês têm que deixar de ser bons naquilo que vocês fazem para Deus, mas segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então essa passagem, ela fala sobre o amor, a superioridade do amor. Em resumo, Paulo vai dizer que o amor é superior a todos os dons extraordinários, a todos os dons, a toda essa capacitação que alguém pode ter para servi-lo. 3 declarações duras aqui. Ninguém quer ser chamado a atenção, né? Mas às vezes a gente precisa. Então, declarações duras para o povo de Corinto e para que a gente possa também ver o que nós precisamos aprender, podemos aprender com elas. A primeira declaração: sem amor eu ofendo os outros. Olha o versículo 1. Sem amor eu ofendo os outros. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Sem amor, eu posso ter o dom mais especial. Ele fala aqui da língua, dom de línguas. Naquela época era, digamos assim, o auge, né, de alguém espiritualmente, se considerava espiritualmente grande. Sem amor, não vale nada. Mas ele não é um dom, digamos assim, um dom apenas neutro. Não, sem amor, eu ofendo os outros. A figura de bronze aqui, de símbolo que retine, dá a ideia de uma batida, vamos dizer assim, uma batida monótona, que dói no ouvido, que cansa. Eu lembrei de um cachorro latindo, aquele negócio sem propósito. Pá, 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 pá. Imagina alguma coisa batendo, pá, 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 e não para. Um dia eu vi um vídeo de um gatinho que pegava uma tigela e ficava virando. Pá, plá, 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 plá. Imagina você de madrugada ouvindo uma vasilha batendo de ferro. Essa é a comparação que Paulo faz de alguém que tem um dom especial, mas não ama. Ele ofende.
E se você pensar realmente, irmãos, alguém que, vamos dizer assim, alguém na igreja, que tem um dom especial, geralmente essa pessoa vai estar num cargo superior, ela vai estar num lugar, né, de destaque. Mas quando ela sai daquele momento, daquela apresentação, vamos dizer assim, ela vai tratar mal os outros. A ofensa é muito grande, não é? Aquele pastor fez isso. A ofensa é muito grande. E o que valeu o dom? O pastor pregou bonito, mas depois deu um pontapé lá no irmão. O que vale aquele dom? Perdeu totalmente o valor. Além de perder o valor, incomoda. Incomoda as pessoas. Então, nós precisamos pensar nisso. Como igreja que servimos a Deus, nós precisamos, todos nós temos dons. Eu falei pastor, falei alguém que está tocando, mas todos nós exercemos os nossos dons, seja qual for, seja entregando um folheto, seja entrando na igreja, seja ficando na porta, né? Os diáconos são muito importantes, eles ficam ali, às vezes eles têm acesso a pessoas que nós nem sabemos que vieram à igreja. Então, seja o dom que você tiver, se a gente não exercer com amor, a gente, ao invés de ser bênção para a igreja ou para os nossos irmãos, nós vamos ser um incômodo. É muito triste, irmãos, quando pessoas da igreja, estou falando mais do pastor, da liderança, porque está à frente, até desempenham um dom com um talento, com uma certa sabedoria, assim, mas são ruins de trato. E eu já vi pessoas tão magoadas com liderança, com pastores, que falam, não vou mais naquela igreja, né? Por causa do fulano de tal. Ou o dia que fulano pregar, eu não vou na igreja. Porque aquela pessoa não é cristã, e seja o que for. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em segundo lugar, aqui o texto diz, sem amor eu nada sou. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Repare, irmãos, que aqui a ideia é de alguém que, por exercer o dom, ele acredita que se destaca. Os crentes de Corinto pensavam que, por ele ter aqueles dons, eles eram, de certa forma, pessoas muito importantes. E quantos não pensam assim? Quantas igrejas que são muito grandes, que fazem tantas boas obras, que têm tantos dons, vamos chamar assim, tantas coisas, acreditam que são importantes, que são superiores. Eu tinha colocado aqui uma parte que eu até pulei, que falava a respeito disso. Igrejas que muitas vezes acreditam que são especiais. Igreja cheia de especialista. As igrejas estão evoluindo, e é bom que evoluam, né? Em técnicas, em equipamentos, e pastores estão evoluindo, há muita facilidade de você ter informação hoje em dia, de você estudar, de você dar uma boa aula, de você ter recursos que antigamente não tinha. Tá caro, as coisas estão caras, mas você tem mais facilidade de comprar certas coisas. Então você vê igrejas muito, digamos assim, grandes no sentido de ter especialistas, ter coisas muito, muito poderosas. Quem diria que um dia a gente ia fazer uma transmissão ao vivo, né? Você fala isso hoje, hoje está tão comum, mas imagina, era algo assim impensável. Então hoje as igrejas têm uma série de coisas, são especialistas, pastores especialistas, fazem curso de oratório, mais não sei o quê. Mas se não tiver amor, nada serei. Aí eu tenho uma passagem aqui que estava num dos textos também da semana do livro, Mensagens Diárias, que Paulo fala sobre a simplicidade que nós devemos ter. É 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Ele fala, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém como sabedoria desse século, nem os poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria em mistério,
E aí ele fala, oculta, Mais à frente ele fala, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Versículo 13 ele diz, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais a espirituais. Eu acredito que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Eu tenho dons especiais. Aí você se apega mais com essa especialidade do que com o Espírito, do que com o amor, do que dizer as coisas de forma até mesmo muito mais simples, sem tantas coisas. O culto é simples, né? Mas espiritualmente. O texto diz, vocês podem se achar importantes, mas sem amor nada vocês são insignificantes, nada serei. Terceiro ponto, sem amor eu nada ganho. Versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Além de achar que eram superiores pelos seus dons, essas pessoas achavam que elas eram merecedoras de ganho. Talvez como o maior ganho de Deus. Por isso ele diz aqui, pessoas que poderiam, de certa forma, não, eu vou distribuir todos os meus bens, que é uma das coisas mais difíceis, né? Ou pior, eu vou entregar meu corpo para ser queimado, assim eu já vou direto para o céu. Quantas pessoas acreditavam que era essa o que eles deviam fazer? Mas olha o que o texto diz, ainda que tudo isso aconteça, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa ideia de méritos pelos sacrifícios. Paulo está dizendo aqui que essas pessoas estão equivocadas. A motivação é errada, porque nós não fazemos alguma coisa para receber nada em troca. A teologia é errada. Nada disso adiantará. Você não vai ganhar nada com essas coisas. Então, irmãos, nós somos chamados a ser igreja, a exercer os nossos dons. E algo importante que nós precisamos ter em mente, que nós possamos fazer tudo com amor, nós possamos servir. Aqui no nosso boletim fala a respeito da igreja, como que Deus não nos chama, não nos convida à igreja porque é um lugar confortável, para a gente encontrar lá um pouco de encorajamento, né? Então a igreja não é um lugar confortável que a gente vem buscar, ou seja, a igreja não é um lugar só apenas para buscar encorajamento. Não, a igreja é um lugar que Deus nos convida para viver como família, e não uma família de pessoas perfeitas, porque senão não precisaríamos de estar na igreja. Aqui diz família espiritual de desajustados e rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que queremos, mas é exatamente aquilo que precisamos. Então, essa é a igreja que nós vivemos. A igreja não é um lugar de perfeitos. A igreja é um lugar que temos problemas, que temos falhas, que temos pecadores, mas nós devemos conviver aqui, participar e crescer no caminho do Senhor. E ele fala nesse capítulo desse livro uma ilustração a respeito das ondas batendo sobre rochas. Esse livro, A Igreja é Essencial, a gente vai estar sempre citando. O que eu estou falando hoje não está no livro. Algumas passagens só do boletim aqui e a ilustração que eu vou falar agora. Mas esse livro a gente sempre vai citar. Lá no fundo tem um cartazinho lá com QR Code que você pode baixar o livro, o audiolivro, o PDF, várias coisas. Se você procurar na internet, você vai achar bastante também isso para baixar. A Igreja é Essencial. Não é um livro muito grande, é menos de 200 páginas e tem bastante coisa boa lá.
A ilustração é a seguinte: você imagina as ondas batendo sobre as pedras. Essas pedras que antes eram quadradas, com o passar do tempo, elas foram se afinando e depois arredondaram, ficaram pedras pequenas. No início, quando as ondas batiam, essas pedras sentiam, né, umas com as outras, mas agora, por ser arredondadas, não há mais esse atrito. Ele faz essa comparação com a igreja, mas a gente pode fazer a comparação com a vida, com os relacionamentos que nós temos com os outros. O que ele quer dizer? Como cristãos, nós somos como essas pedras. E quando nós nos reunimos, nós somos, digamos assim, mais quadrados. E aí vem as ondas, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos. E esses problemas na vida do cristão, eles vão moldando o cristão. Nos moldando e nos fazendo crescer em amor. Então, isso que deve acontecer. Às vezes a gente acha que as contrariedades, os problemas que nós enfrentamos, nos tornam pessoas mais amarguradas, mais bravas, mas não é para isso. Como cristãos, os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades do dia a dia, seja na igreja, seja em casa, vão nos moldando, para que a gente seja mais resistente, para que a gente, já quando esbarrar num no outro, não seja algo tão dolorido assim. Talvez quando você conhece uma pessoa, se há um atrito, você já fica mais assim, bravo. Mas com o passar do tempo, a amizade, o tempo que você já caminhou com essa pessoa, você está mais disposto a receber, a tolerar os erros dessa pessoa. E é isso que essa ilustração nos ensina. Conforme as ondas quebram, as pedras batem umas nas outras e as irregularidades nas extremidades se tornam lisas. Elas adquirem um brilho polido do sol e não há duas rochas que saiam no processo como o mesmo tamanho ou forma, mas à sua maneira cada uma se torna uma bela rocha, né? Assim para o serviço do Senhor. Que o tempo esteja nos amadurecendo, irmãos, como irmãos em Cristo. A palavra lá em Cantares 8,7 diz que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los, mas que as dificuldades, as ondas, possam nos unir mais e mais. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nos reunimos na Tua casa e mais uma vez, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de estar servindo ao Senhor e estar juntos com os irmãos, ó Deus. Apesar das dificuldades, dos problemas, das falhas nossas e também da falha dos outros, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor nos reuniu aqui neste lugar e que nós possamos estar juntos, seja em qualquer momento, ó Deus, nas programações normais, nas programações e atividades especiais, ó Deus, que em todo tempo nós possamos estar servindo ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra. E que o Senhor nos dê essa sabedoria, Deus, de entender que maior do que procurar dons, digamos assim, especiais, especialistas, que nós possamos exercer aquilo que nós sabemos, mesmo talvez com alguma dificuldade, mas com amor, servindo ao Senhor, Deus, não para homens. E que assim o Senhor faça com que esta igreja cresça, ó Deus, no trabalho do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.